Qual jornalista aí falando aqui diretamente do nosso podcast JR, e hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, um dos maiores vendedores de imóveis desse país. Olha, o apelido dele é gladiador, ou seja, ele é gladiador, é aquele que realmente não desiste, é aquele que ecoa na eternidade. O que ele faz aqui vai ecoar na eternidade. E eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão nos assistindo. Se você gostar do conteúdo, espalhe por aí e nos sigam aqui no nosso podcast JR, que é João Ribeiro em Vendas. Eu conheço o método de venda, eu trabalho com venda desde os 10 anos de idade, estou com 74, com um corpinho de 21. E como eu falei, tem um convidado especial aqui, que é o meu amigo Fagner Jorge. Eu vou pedir para ele contar um pouco como foi a trajetória dele até agora. Hoje ele está fazendo 35 anos de idade, com um corpinho de 21. Daqui a pouco vocês vão ver ele. 35, vocês já devem estar vendo, né? 35 anos, eu quero dar os parabéns para ele. Muitas felicidades. Parabéns para você, né? Então, olha, conta para nós, Fagner, para a gente, quem é você, qual a sua trajetória até chegar ao mundo das vendas. E eu sei que você é pai de 2 meninas, quero saber até o nome delas, a idade não deve ser garota, porque com 35 anos não pode ter filha com 30 anos como eu tenho. Eu já casei com 44. Seja bem-vindo, Fagner Jorge. Fiquei sabendo ser amigo do meu amigo Valde Freitas. O Valde Freitas te conhece, já tem muita experiência com venda. Quero que você fale um pouco de você, quem é você, de onde você veio. Fala um pouco da sua vida olhando para aquela câmera da verdade, como dizia o saudoso Clodovil. Fala um pouco de você. João, muito bom dia. Bom dia! É um prazer estar presente aqui, né? Como o senhor disse, no dia do meu aniversário, aos 35 anos, né? Completando um pouquinho menos da metade da sua idade de experiência, né? 4 anos menos, 74? Um pouquinho a menos, né? Metade e 4 anos a menos, né? É um prazer estar aqui presente, né? No seu espaço, fui muito bem recebido aqui, né? Então é uma honra a gente estar batendo esse papo inicial. Bom, a minha trajetória, eu sou um pernambucano, nordestino, que chegou aqui na cidade, no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, aos 13 anos. Começando com uma realidade até então que eu não tinha encontrado no Nordeste, né? Que era uma realidade de catar lixo, reciclar, né? Mas a minha história com vendas, ela começou... Mas me conta mais um pouco essa aí, eu gostei dessa aí. Catar lixo, reciclar. Você sabe que lixo dá muito dinheiro. Com certeza. É um grande mercado. Vendia lixo, mas ele só vendia alumínio. Era aqui de Santana, era um espanhol. Ele só vendia alumínio e cobre. Só. E ele ficou milionário, tinha 60 casas de aluguel mais. Mas me conta um pouco, então você já foi catador de... Fala essa história. Catador de lixo. Antes de começar essa história, né? Um pernambucano, ou seja... Transitei muito em moradia em questão do estado da Paraíba e do estado de Pernambuco, né? Meus pais separados, minha mãe se mudava bastante, né? Ela era da Paraíba. Quantos irmãos? Quantos irmãos? A vida. Tenho 2 irmãs. Tenho 2 irmãs. Uma mais velha e uma mais nova. Parece que eu tava prevendo que havia uma separação. Então, muito desafio, não dá para ter muito filho, né? Ou seja, ela praticamente criou sozinha. Então, assim, a trajetória com vendas, ela começou desde a infância. Não por, talvez, aptidão, não por incentivo, mas por necessidade. A minha mãe, ela trabalhava como diarista, ela trabalhava para pagar aluguel, colocar comida em casa, sempre foi ela sozinha, e eu via a necessidade de contribuir com a minha mãe. Então, aos 7 anos de idade, eu falei, mãe, eu vou vender picolé. Ela, como assim, filho? Então, eu saía pelas cidades do interior do Nordeste, vendendo picolé de porta em porta. Olha o picolé, na época o picolé era 10 centavos. Ele é bom, porque é um calor lascado. Um calor gigante, é terrível. de porta em porta. Vender picolé é moeda no Nordeste. Exatamente. Então, de porta em porta, olha o picolé. E aí a trajetória em vendas começou aí. Aos 7 anos vendendo picolé, 9 anos vendendo coxinha, 11 anos eu vendi amendoim na praia de Recife, né? E aí, aos 13 anos eu cheguei na cidade de Guarulhos, me deparei com uma realidade onde não era a minha realidade. No Nordeste eu nunca passei fome. Nunca passei fome. Necessidade, não fome. Né? Exatamente. Necessidade, não fome. Mas eu me deparei na cidade de Guarulhos com uma realidade... Uma cidade enorme. Uma cidade enorme, mas... Cidade de trabalho, né? Exatamente. Ou seja, ao lado de São Paulo, na época era a 8ª maior economia do país, Guarulhos na época, né? Ou seja, do lado de... Hoje continua sendo uma grande economia. Né? Continua sendo, não mais a 8ª, né? Então, assim, me deparei com uma realidade onde a minha mãe, na época, junto com o padrasto na época... Você veio com a tua mãe, né? Ela veio primeiro, depois eu vim, né? E eu me deparei com a realidade onde ela morava numa favela chamada na época São Judas, ali em Guarulhos, próximo de um bairro chamado Cumbica, né? Conheço, onde tem um aeroporto, né? Exatamente, só que o bairro chamava Industrial Satélite porque tinha bastante empresa, né? E ali tinha uma comunidade, ou seja, hoje comunidade, na época favela, né? Onde a gente morava em um barraco de madeira. Esse barraco de madeira, ou seja, ele era em cima de um córrego, onde a gente literalmente não tinha terreno, né? A gente estava falando agora há pouco nos bastidores aqui sobre o mercado imobiliário, sobre o terreno, né? Então, assim, na comunidade não tinha terreno, ou seja, se construía em cima de córrego.
Ou seja, era o espaço que se tinha para É construir. onde tinha pra viver, né? É onde tinha para viver, né? Onde uma realidade, quando chovia, né? O córrego transbordava e não dava nem para ir no banheiro, porque aquela água estava passando as paredes, enchia o barulho. E a gente tinha que disputar o espaço com os ratos, porque os ratos também. Os ratos também estavam buscando algum lugar para sobreviver ali. Desculpa, pra não morrer afogado. Para não morrer afogado, né? E aí eu me deparei com outra realidade que foi catar lixo. A gente saía pelas madrugadas de Guarulhos catando lixo para encher um caminhãozinho, né? O caminhãozinho ele era tão novo, que se você virasse o volante em 50 graus, ele continuava seguindo em frente. A folga do volante era tão O ano grande. de fabricação estava escuro, o modelo ninguém O sabia. modelo ninguém sabia, A né? marca, nada. Mas Só tem a carroceria que é capim. só a carroceria, nem Já a, tive um carro. nem a cor direito sabia, né? Então, assim, era um caminhãozinho adaptado. Mas né? também tinha um caminhãozinho. Tinha um caminhãozinho, né? né? Exatamente. O tanque do caminhão, ou seja, era atrás do banco. E andava parando. Era um galão. Ah, aquele galão de 20 litros. Aquele galão de 20 Tô litros. imaginando. Chegava no posto e falava assim, onde que é o tanque? Era um caminhão. Tinha que todo mundo descer do caminhão para poder colocar gasolina atrás do banco. Na subida tinha que subir para empurrar, na descida tinha que descer para segurar. Exatamente. Não era o caminhão que levava vocês, era vocês que levavam o caminhão. Muitas das vezes a gente, o caminhão Quebrava no meio do caminho. quebrava, tinha que sair empurrando aquele caminhão. Eu e minha mãe, Coletivos. na época, o meu padrasto pilotando e a gente empurrando. Eu e minha mãe, ou seja, eu adolescente, minha mãe, a gente empurrando o caminhão. Mas catava lixo. E catava lixo. E essa realidade ela me ensinou muito, João. Ela me ensinou muito que existe um começo para todas as coisas. E ela dá valor mesmo nas coisas simples. Então isso foi me mostrando que apesar daquela realidade de um jovem adolescente chegando na cidade, no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, era uma realidade que era momentânea. Ou seja, aquilo dali era um aprendizado. Sim, sim. E dali Era um estágio. Você Era um estava passando por uma estágio. fase. A sua vida se Exatamente. prepara para o futuro. Exatamente. Para valorizar as coisas mais para frente. Exato. Então hoje eu sou muito grato por ter passado por isso. E eu passaria de novo. Aquilo que não mata, fortalece. Fortalece, exatamente. Depois, ou seja, veio diversas formações, eu sempre fui muito inquieto, né? Então eu fazia curso de tudo que estava disponível. Era curso de marcenaria, era curso de eletricista, tudo que estava disponível, porque eu era muito inquieto. E aí depois comecei, me formei em educação física, fui buscar uma formação superior, me tornei personal trainer, mas ainda estava muito inquieto. Ainda não era aquilo que eu estava buscando, eu estava buscando por algo. Foi aí que no empreendedorismo, no mundo das vendas, eu me E encontrei. que anos entrou nas vendas de venda? Nas vendas? Olha, definitivamente nas vendas, eu comecei no mercado imobiliário, por exemplo, no mercado em 2013, né? Eu já tenho Me bastante tempo, afastei, né? eu me afastei. 13 anos. né? Me afastei uma época do 13? mercado. 13 anos. Me afastei uma época do mercado imobiliário e trabalhei com venda diretas, onde foi o mercado mais transformador para mim. Foi uma escola, né? Foi uma escola sensacional, porque me ajudou a mudar a mentalidade. Hoje eu falo muito de mentalidade. O famoso Comportamento. mindset. Exatamente, o mindset. Né? Tanto é que eu tenho uma palestra no mercado imobiliário chamada Mindset Imobiliário. A mentalidade que, ou seja, um profissional precisa ter para adquirir grandes resultados. Porque na maioria das vezes, quando se começa a empreender, a pessoa começa com a mentalidade CLT. Ela acha que o primeiro resultado vai ser rápido, ela acha que por agora... Imediatismo, né? Imediatismo. Ela acha que por ela ter um negócio próprio, ela vai ser o último a chegar, o primeiro a sair, ou seja, não tem aquela mentalidade que agora é ela que tem que... Não sabe esperar, né? O momento, né? O time, né? Exato, ou seja, é aquela falando, joguei a semente, cadê o fruto, né? Não, tem a semente, tem o cultivo, Quanto tempo tem o regado. você demorou para chegar ao primeiro resultado assim? É que você falou, não, esse aqui já deu para eu comprar uma coisa, um carro, uma entrada. Em quanto tempo você no mercado imobiliário começou? Porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele é uma coisa de espera, porque você não sabe quando vai vender o imóvel. Ah, você tem um imóvel e você tem que mostrar uma casa, um apartamento para 10, 12, 20 clientes, ou no 20º me comprar. A gente não é como você montar uma loja de bugiganga assim no Brás, colocar uma calcinha lá por R$2, R$1,99, e passa levando. O imóvel é imóvel. Tá? Quanto tempo você começou? Sim. Você lembra a sua primeira comissão assim? Que você falou, ó, foi boa, hein? Valeu, você lembra assim? Como é que você se sentiu quando você recebeu aquela comissão gostosa? Puxa vida, nunca pensei em pegar tanto dinheiro, você lembra? Lembro sim. Na verdade, eu tive dois momentos, né, no mercado imobiliário. Eu tive lá em 2013, assim, quando eu me formei em educação física. Quando eu peguei o diploma, eu falei assim, eu não vou para a sala de aula. Porque eu descobri que eu amo ensinar, mas eu também descobri que eu detesto ensinar para quem não quer aprender. Então eu acabei, eu sou apaixonado por ensinar, ou seja, respeito muito meus colegas professores, mas é um caminho que eu não quis seguir, ir para a sala de aula. Eu decidi, por exemplo, ir para o empreendedorismo. E aí eu ingressei no mercado imobiliário, tive uma passagem curta, uma passagem rápida, eu era um jovem de 23 anos, né? Não tinha a experiência, não tinha o empreendedorismo ainda, apesar de um empreendedorismo lá na infância, necessidade, né? Onde
onde eu vendi picolé, coxinha, amendoim. Foi, Exatamente. Então, o primeiro contato no mercado imobiliário, eu tive a minha primeira comissão, que na época foi R$7 mil, 2 meses. Nos valores de hoje daria o quê? Sei lá, uns 70, 80, 100 mil. Mais, talvez um pouco mais, um pouco menos. Não, um pouco mais, bem mais. Você vai em 300 atrás, houve um mercado. Quer dizer, imagina você, o que você ganhou naquela comissão seria praticamente equivalente a quase que um ano de trabalho. Exato. No normal, no profissional, quase um ano. Exato. Então, essa você ficou feliz pra caramba. Bastante, né? Porque é a consolidação, né? Eu costumo dizer que o primeiro resultado em vendas, ele é emocional, ele não é financeiro. Não, ele vai pagar as eu gostei contas. dessa, repete aí. O primeiro resultado em venda não é financeiro, ele é emocional. Ou seja, ele começa a mudar a tua mentalidade pela sua venda, e durante muito tempo você ouviu de muitas pessoas, venda não é profissão, venda é bico, venda é para quem não tem o que fazer, venda é profissão de preguiçoso, venda não dá camisa para ninguém. Você deve ter ouvido isso muito dentro da sua vida. Ouviu, vai estudar, vai fazer uma faculdade, mais ou menos isso, ouviu isso aí, né? Sem dúvida, porque assim, o primeiro resultado em vendas, ele é emocional justamente por ser a consolidação de uma decisão. A maioria das pessoas que decidem empreender, elas começam ou por opção ou por decisão. Opção, 95% são aquelas pessoas que elas não têm alternativa ou estão buscando uma alternativa. Ou seja, as pessoas, enquanto elas não transitarem dos 95% para os 5%, que é a decisão, é aquela pessoa que fala assim, eu já fui CLT, eu trabalhei para alguém e agora é o meu momento de ou empreender dentro de um CNPJ de uma outra pessoa, ou empreender numa renda paralela, construindo uma transição de carreira, mas essa decisão, ou seja, ela vai se consolidando através do emocional do primeiro resultado. Então, sim, eu tive o meu primeiro resultado em vendas. A pessoa vai pagar uma conta, ou ela vai fazer um investimento. Se ela ainda não tem aquela gestão que a gente estava falando nos bastidores, né, que é a gestão patrimonial, gestão financeira, gestão de recursos, ela vai pagar uma conta, ela vai comprar alguma coisa, ela vai comprar algo que ela ainda não pode manter, né? Porque não é o fato de comprar um carro, é o fato de manter o carro. Né? É a comprar uma habilidade é fácil, manter a habilidade. Exatamente, né? O jogo ele acontece a longo prazo, então como é que eu vou manter isso, né? Aparecer com um carro é uma coisa, mas como é uma coisa é ter, outra coisa é manter. Uma coisa é manter. Então assim, a venda ela é muito o emocional. Ela é muito a consolidação daquela decisão que a pessoa tomou. Eu tomei uma decisão, quando que vai vir o resultado? O resultado ele acontece no tempo que tiver que acontecer. Mas claro, todo resultado é possível ter uma previsibilidade mediante a análise dos dados que a pessoa produz. Sabe, Fábio, eu sempre digo, já interrompendo, inclusive o professor, que lucro é resultado de algo bem feito. Quando você faz alguma coisa bem feita, tá? Não tem como você não ter um lucro. Por exemplo, se você fala assim, quando nós vamos falar em carro, qual é o carro mais seguro do mundo? Você vai lembrar de Volvo. Se você fala assim, qual é o melhor carro alemão? Na minha opinião, você tem opinião, eu tenho outra, cada coisa. Na minha opinião, o melhor carro alemão para mim é BMW. Você pode dizer, não, eu acho a Mercedes. Aí você pode ter um amigo, não, eu acho o Audi. E se você pega para mim, entre essas três marcas, qual marca você... Então eu tenho dois, BMW. Então se você vai, qual carro da alemão você acha melhor? Você concorda? Eu acho a BMW. Mas podia ser a Volkswagen, pode ser o Porsche, pode ser, não sei se o Porsche é alemão, pode ser o Audi, pode ser a Mercedes. A Mercedes é um carro maravilhoso. Mas eu acho a BMW melhor. Eu acho que ela é melhor, acho que ela é mais forte, não sei. Mas se você fala, qual é o carro mais seguro do mundo? Que tem 16 airbags, que criou 5 de tiver. É a Volvo. A Volvo é o carro mais seguro do mundo. Então, mas se você quiser um carro seguro para sua família, é Volvo. Então depois eu tenho uma propaganda da Volvo. Mas se você quer um carro, por exemplo, que a causa estátua, BMW, tem carro de 300 até 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei qual. Mas tem carro de 10 milhões, tem carro até de 100 milhões. Então, quer dizer, quando a gente faz algo bem feito, e em relação a carro, os alemães são imbatíveis, né? Eles são hoje os maiores fabricantes do mundo, quando você nos Alemanha, tem da Volkswagen, da Porsche, da Audi e tal. Nós no Brasil não temos fábrica de automóvel. Temos fábrica de avião e não temos fábrica de automóvel. Por que nós fabricamos avião, que é muito mais difícil, que fabricar automóvel? Porque avião, um dia, Osírio Silva, quando tinha 10 anos de idade, se reunia numa pracinha comigo de 10 anos, que depois faleceu, e dizia, vamos projetar ter um avião. É impossível. O brasileiro descobriu o avião e nós não temos fábrica de avião aqui. E hoje nós somos o segundo ou terceiro maior fabricante do mundo, atrás da Boeing e da Bombardier, que é a Embraer, é uma das maiores fábricas de avião do planeta e é brasileira. Mas todo mundo eu quero ouvir você. Ouvir você, eu percebi que você tem umas frases de impacto. É coisa de vendedor mesmo, coisa de treinador, coisa de coach. Tem umas frases que você fala que é para fixar na mente de quem está te ouvindo. Eu gostei. Eu já te gravei umas 2 ou 3 aí. Depois eu estou até anotando, então eu gosto de anotar.
Mas continua, é Fagner George, não é um nome diferente, nome de rei da Inglaterra. É isso aí, seu João. É assim, e não tem como a gente não deixar de fazer uma coisa bem feita e não construir resultado em cima daquilo. Não tem. Parafraseando um filósofo que eu muito conhecido, eu gosto muito, o Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala o seguinte: fazer o melhor é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem uma condição melhor para fazer o melhor ainda. A maioria das pessoas, elas condiciona a falta de um resultado à falta de uma ferramenta. Por exemplo, eu não tenho sucesso em vendas, eu não tenho sucesso na minha carreira porque me falta algo. É vitimismo isso aí. Chama-se sentir vítima da sociedade. É o pau coitadinho. Todo mundo tem sorte, menos ele. É o síndrome do arrague. Ó vida, ó azar, ó som. Nada dá certo. Exato. Nada mais é que uma desculpa pela ausência de ações. Porque quando uma pessoa executa de forma constante, de uma forma com maestria, ou seja, o resultado ele é inevitável. Quando foi o momento que você falou assim, olha, vendas é o que vai transformar a minha vida? Teve um momento que você, não, é isso que eu quero. Porque, com certeza, você brigou com você no começo. Por você ter formação de educação física, por você ter feito vários cursos, maçaria, torneiro mecânico. Então, mas você fala assim, caramba, mas é isso que eu quero. Porque, aí eu não, esse negócio vai transformar a minha vida. Foi naquele momento que você recebeu R$7.000 de comissão de uma vez? Não tem coisa melhor que isso, não dá. Se eu trabalhando em educação física, eu vou receber por aula de aluno, ou então aí a academia vai me pagar por isso. Quando foi esse momento que deu o start? Você falou, o insight, esse momento. Você lembra, amigo? Eu lembro, foi um momento quando eu tive uma expansão de consciência, ou seja, quando eu trabalhei a mentalidade. Ó, uma frase que você falou, expansão de consciência. Você sabe que o Einstein certa vez falou o seguinte: uma mente uma vez expandida, nunca mais voltará ao seu tamanho natural. Se você quiser saber o que é isso, pegue 2 bexigas, bola, enche uma ao máximo que puder, não deixa estourar. E a outra você não mexe. Depois você esvazia totalmente aquela e coloca do lado. Você vai ver que aquela está 2, 3 vezes maior. Ou seja, é uma mente expandida. Porque o que falta às pessoas é expandir essa mente. Porque eles são tão condicionados à escassez. Porque se você estiver conversando no Brasil sobre qualquer assunto, a pobreza é o assunto principal. É a falta, não tenho, não posso, não é para mim, não consigo, não nasci para isso, não tenho dom de venda, não sei vender nada, nunca vendi, não tem venda, babá, isso não dá cabeça. Quer dizer, é a escassez. Sendo que era para a gente falar de abundância, porque o Brasil é o segundo país mais rico da Terra, geograficamente. Em território, em plantação, em produção de café, nós somos número 1, de laranja, criação de bois, temos 300 milhões de bois, de vaca, bovino, cabra, ovelha, plantação de soja, de milho, de café, tudo, rios, o maior rio do mundo é o rio Amazonas, floresta tropical, maior floresta do mundo. Ser pobre no Brasil devia ser proibido, cara. Exatamente. Devia ter uma lei para proibir. Até porque com tanto recurso fica difícil, né? Mas a grande questão do resultado é justamente essa expansão de consciência. Existe uma limitação na mentalidade que é justamente quando a pessoa deixa de alimentá-la. Se o corpo é aquilo que a gente come, a mente é aquilo que a gente alimenta também, né? O ser humano, existe 2 formas, existe uma terceira, sem entrar em critérios, que é a questão espiritual, mas existe 2 formas científicas de a pessoa mudar o comportamento. É através de repetição e forte impacto emocional. Forte impacto emocional pode ser imersões, pode ser terapias, ou seja, pode ser de fato algo que faça ela mudar com aquele momento que seria um impacto de emocional. Mas através da repetição, ou seja, ela vai repetindo, buscando conhecimento e repetindo aquilo, e a mente vai criando essa elasticidade, né? essa plasticidade, como diz a neurociência. E ela vai entendendo que ela pode construir resultados maiores ainda do que foi construído. E foi nas vendas diretas que eu fui entendendo que quanto mais eu buscava conhecimento, quanto mais eu buscava leitura, essa mentalidade ela ia se expandindo, a visão ela ia acompanhando. Logo, os resultados eles poderiam ser conquistados numa forma maior, numa magnitude maior. E aí, comparando, por exemplo, ao método tradicional, ou seja, o modelo de CLT, eu vi que vender as horas não era suficiente para que eu construísse aquele resultado que eu já consegui visualizar após a expansão da mente. E aí eu fui buscar através do empreendedorismo, onde eu entendi que é melhor ter 1% de 100 pessoas do que 100% do meu próprio trabalho. E aí, ou seja... Paul Getty falou isso, é verdade. Exatamente. Então, a venda direta para você foi uma escola de negócio. Ela abriu a sua mente, total, não só para a venda direta, mas qualquer coisa que tivesse relacionado à venda. Exato. Você saberia que ao você entrar, você ia dominar o negócio, e não o negócio dominar você. Exato. Não, se eu for vender imóvel, se eu for vender carro, se eu for vender móvel, se eu for vender qualquer coisa, eu vou vender porque eu tive uma escola que me ensinou a vender. E nada vende mais do que ensinar a vender.
E a venda direta te ensina todo dia. Exato. Porque é o seguinte, mesmo quando você não faz uma venda, você aprendeu. Com certeza. Porque quando você sai para vender um produto, ou você vende o produto para a pessoa, ou ela te vende a ideia de comprar o produto. Uma venda foi feita. Exato, sem Não falar, tem como não ter venda. sem falar da Ou evolução do você processo. vendeu, o outro vendeu a ideia de não comprar. Inventou desculpa que não tem dinheiro, objeção, e você entrou na dela. Eu sempre digo, quando as pessoas dizem não, ele não disse não para você. É porque você faltou explicar mais, faltou mais riqueza de detalhe, faltou mais segurança, faltou firmeza, faltou conhecimento do produto, faltou convencimento. Não se compra de quem não está convencido. Exato. E quem tem que estar primeiro convencido é você. O que convence é a convicção. Será que eu estou certo falar que o que convence é a convicção? Porque produto tem todo mundo para comprar em qualquer lugar. Sim. É porque assim, o ser humano, quando ele parte de uma necessidade de comprar algo, o ser humano ele ama comprar, mas ele detesta É verdade. achar Quando que alguém eu está chego numa loja, vendendo. eu falar, pois não, eu digo, pois sim. Pois não, pois sim. Pois não, pois sim. Agora você fica assim, aí deixa eu dizer assim, bom dia, como você se chama? Sou João, eu sou o Fagner Jorge, fique à vontade, qualquer coisa você me chama, eu estou aqui à disposição. Você quer tomar um cafezinho com a gente? Quer tomar uma aguinha? Correto. Aí eu trato você com dignidade. Uma vez eu perguntei para o Alexandre Tadeu Costa, o fundador da Cacau Show, numa entrevista que eu entrevistei ele, eu falei, Alexandre, como é que gente gosta de ser tratado? Eu nunca me esqueci. Ô, João, gente gosta de ser tratado como gente. Correto. Nunca me esqueci. Um cara que fatura 7 bilhões e meio, está construindo um parque temático gastando 2 bilhões. Não sei se você sabe. O Cacau Parque. Sim. Quando eu conheci ele, não tinha nenhuma loja. Hoje ele tem 3 mil e tantas lojas. Só pede para Boticário, tem 4 mil. Só trata da Boticário. Boticário é a maior franquia do mundo de perfumaria do mundo. Mas pode continuar, que eu estou falando para mim que é para não falar muito. Não pode falar muito. É muito conteúdo, né, seu João? Você tem muita bagagem e eu vou aprendendo aqui também, né? Na verdade é o seguinte, quando se trata de venda, nenhum cliente compra aquilo que não tem valor. Né? Não adianta a gente trabalhar, ou seja, no quesito preço, se o cliente ele não entender o valor, ou seja, daquilo que está sendo apresentado, não importa o preço que seja sendo apresentado. Então eu não compro o produto, eu compro os benefícios. Você compra o Aquilo que o benefício. produto faz, Exatamente. não o que ele é. E o que aquele produto ou serviço pode Por fazer exemplo, a pelo pessoa seu compra um cliente. imóvel, uma casa, que é o sonho. Normalmente o primeiro sonho que vem na cabeça das pessoas é uma casa. Sim, é o maior sonho do carro. brasileiro. Hoje é o Então, maior quando sonho uma do pessoa brasileiro. compra uma casa, deve ser uma satisfação muito grande, e eu digo por experiência Sim. própria, e você entra numa casa Uhum. que nunca morou ninguém. Tinha lá Sim. um terreno, fizeram uma big de uma casa. Uma Móvel casa novo, foi maravilhosa. entregue. Aí você chega um dia e pega a chave da casa. Aí quando você abre a casa, você vê uma casa com 1.000 metros de área construída, com aquele piso tudo novinho, as paredes, tudo Espetacular. prontinha. Você só tem que colocar os móveis e você sente um cheiro de novo. E nunca ninguém morou naquela casa, porque aquela casa um dia foi um terreno. Eu já tive essa presença. Eu estou nessa casa há 25 anos. Eu comprei em 2001 uma Olha só, casa. Eu 25 tenho anos. 1.000 metros de casa. Tem 90 janelas de porta, janela e vitrô. Olha só, fantástico. Gostoso, né? Incrível. Inclusive, tive a Mas eu oportunidade falei, de a conhecer. mesma pessoa que tinha uma casa, um apartamento de 50 metros quadrados, 70 metros quadrados dele, eu acredito que a sensação seja a mesma. Né? Exato, exato. Porque assim, independente do produto ou serviço, se compra justamente pelo benefício. Então, quando a gente pensa em imóvel, o cliente ele nunca compra o imóvel. Ele compra a paz que ele vai ter naquele lar. Então, um sonho, né? Ele compra um sonho, na realização de um sonho. Ele compra a paz, ele compra a segurança da família, ele compra uma futura aposentadoria, ele compra lazer, ele compra liberdade. Ele não está comprando um imóvel, ele está comprando o que o imóvel pode proporcionar para O ele. imóvel vem de carona, ele compra um monte, ele compra um pacote de coisas boas Exatamente. e o imóvel vem junto. Exatamente. Não é verdade? O imóvel Obrigado, vem junto. obrigado. Muito obrigado. Então, olha, você é um poço de conhecimento com 35 anos hoje. E eu com 74, você está me dando um banho aqui. Eu estou me sentindo aqui um bebezinho. Que isso, Você tô tem aprendendo muito aqui. conhecimento. Eu tô Mas aprendendo. olha aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho tanto, mas olha, Vamos lá. muitas pessoas têm medo de vender. Olha, mas você já teve que... Esse bloqueio em algum momento você ficou com um pouco de medo de entrar nas vendas? Sim, sim. Acho que isso é uma cultura Qual brasileira. é o né? seu maior medo que você tinha de entrar em vendas? Bom, isso é uma cultura brasileira. A cultura brasileira é justamente aquela questão da era industrial de se formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Ou seja, já que é cultural, isso vem repetindo de geração em geração. Ou seja, é igual o hábito. Se a gente tiver um hábito positivo, vai ter bons resultados. Se tiver um hábito negativo, vai ter maus resultados. A cultura, ou seja, dependendo do berço, mas principalmente a cultura brasileira, ela vai repetindo esse ciclo, ou seja, fazendo as pessoas criarem crenças limitantes mediante uma determinada ação, uma determinada ferramenta.
Por exemplo, quando a pessoa pensa em vendas, principalmente a geração passada, né, a geração antes da minha mãe, minha avó, quando pensava em venda, pensava no bico. Olha, por exemplo, a mãe falava para o filho, como diz o Flávio Augusto, né? A mãe vai pedir um emprego pro filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor, pode ser... Como se fosse a última opção. Pode ser até qualquer vendedor. Não é nem qualquer profissão, então, é um bico. É um bico. Fica só pra ganhar dinheiro, depois você sai, né? Exatamente. Só pra ganhar dinheiro pra você depois pagar a sua construção. Exatamente, mas, por exemplo... Isso mudou bastante. Mudou muito, principalmente na pandemia, né? Na pandemia, né, o famoso novo mundo, né, mostrou... Foi um mal terrível que, de certa maneira, trouxe um bem, né? Trouxe um bem, porque disso... as pessoas foram forçadas a evoluir, né? Hoje, por exemplo, eu já dei treinamento hoje para 97 pessoas hoje, de manhã, online. Nossa ideia é bater a 1.000 pessoas. E a sala nossa é para 100. Vai chegar. Ano passado tem que chegar. Vai então, pessoas de todo o Brasil, fora do Brasil. Tem pessoas em Portugal. Antes eu não tinha essas ferramentas, que era a internet, que era o IA. Então, hoje, eu vou para essa pergunta aqui. Mentalidade de venda, na sua opinião, na sua visão, o maior erro das pessoas quando tentam vender alguma coisa, qual é o maior erro que elas têm? O número 1, o maior erro que elas têm de todo. Quando elas tentam, eu falei a palavra tentam, tá vendo aí? Quando eu tento é porque eu tenho o quê? Dúvida. Exato. E quando eu tenho dúvida, aquilo não acontece. Exato. Se não acontecer, eu quero culpar alguém. Qual é o maior erro que acontece com as pessoas quando elas... O maior erro, quando elas tentam vender. Qual é o maior erro que elas... Fatal. É meio fatal. Bom, o primeiro, eu tenho um pouco mais de 10 anos, né, em vendas, desde venda direta ao mercado imobiliário, formando líderes, né? Hoje, 10 anos não é. 10 anos dá pra... 10 anos já dá pra... 10 mil horas já dá, mas em 10 anos. Exato, vai 10 anos. 10 anos. E de forma intensa, né? Como eu ouvi no podcast, a única forma de distorcer o tempo é com a intensidade, né? Por exemplo, eu tenho 35 anos, mas os 10 anos em vendas é como se fosse 30 anos de trabalho. Ou seja, de forma cada muito um ano intensa. de experiência vale por 20 anos. Cada um ano de experiência vale por 20 anos de estudo. E a bagagem prática, então, se você tem 10 anos, soma por 20, cada um por 20... Exatamente, bagagem prática, né? Então o maior erro que eu diria quando se trata de vendas, né, é justamente a pessoa pensar em si, ou seja, é você pensar primeiro no resultado do que no benefício que aquele produto ou serviço vai atender o seu cliente. Então, assim, a pessoa, ela vai... Ele vem pensando na comissão. Exato. Olha para pessoas como cifrão. Já vê cifrão. Se eu vender 1.000, eu tenho 50, eu venho 500. Exatamente. Eu já vi... E o cliente percebe isso, né? Claro que percebe. É uma coisa muito natural, né? É muito inteligente o ser humano. Exatamente. Então, tanto no mercado imobiliário como em vendas diretas, eu já vi, ou seja, vendedores, consultores, ou seja, trabalharem justamente por conta daquele resultado e depois esquecer o cliente. Uma das melhores ferramentas de venda é o pós-venda. Essa é a melhor ferramenta de vendas. Né? O acompanhamento. Feedback, né? Exato. Eu dou muito treinamento de vendas, né? Inclusive, eu vou participar, tô em uma mentoria com a editora Buzz, né? Do CEO Anderson Cavalcante, né? A Buzz que lançou os principais players do mercado, Flávio Augusto, GeoJ, Caio Carneiro, Gustavo Sebas. Inclusive, hoje de manhã eu tava numa mentoria. Gustavo Sebas é gente boa, conheço ele. Que legal. Quando ele chega pro Brasil, ele escreveu um livro, Energia do Dinheiro, se não me engano, alguma coisa do dinheiro. E ele estava comigo num programa do Rodrigo Cardoso, que é muito meu amigo pessoal. E a gente estava lá em São Bernardo, no canal Pago, estava o pai dele. Ele morou no Canadá há muitos anos, ele tinha empresa seguradora no Canadá. Ele veio para cá sem nada, praticamente. Ele lançou um livro, Casais Inteligentes. Enriquece junto. E aquele livro virou um best-seller, vendeu milhões. O Anderson Cavalcante, que eu faço a mentoria hoje, ele que mentorou ele. Gustavo Sebas, é um gênio, cara. É uma sumidade. E uma pessoa humilde, simples, sabe? É uma coisa... Eu conheço um monte de gente. Não tenho dúvida. Inclusive, esse livro ele foi lançado, ou seja, sobre a mentoria do próprio Anderson Cavalcante, que hoje ele é CEO da editora Buzz, né? Por que eu mencionei? Eu estou na mentoria com eles, mês que vem eu vou ter um lançamento com a editora Buzz, num livro como coautoria, que é o livro Empreender 2, onde eu venho com um capítulo justamente falando de uma metodologia... Você já teve algum livro, já? Já participei de um livro como coautor, chamado Sucesso Profissional, foi um lançamento independente, foi um aprendizado gigantesco. Dessa vez é um livro que vai para as livrarias de todo o Brasil, né? Inclusive na Amazon, nas principais plataformas, que é o livro Empreender, que foi best-seller ano passado. Empreender, ele foi best-seller no ano passado, foi um grupo de coautores e vai vir esse ano agora, em abril, no final de abril, o Empreender 2. Então, já tem um e vai vir o Empreender 2. Exatamente. Já tem esse, Empreender já tem. Empreender já tem. Você tá nele? Eu não tô nele. Ele foi um best-seller no ano passado, ele foi lançado pela Buzz, um grupo de coautores, e agora esse ano, em 2026, mais conhecido como abril, vai vir o Empreender 2, e eu vou participar com eles. Por que eu tô mencionando? Essa expansão de consciência, ela veio através da necessidade da busca de conhecimento. Ou seja, o ser humano, ele tá sempre condicionando a falta de um resultado a uma falta de uma ferramenta. Quando eu olhei para vendas, eu entendi, a minha primeira objeção foi, eu não sou a pessoa que eu preciso ser
para construir o resultado que eu quero construir, logo eu vou Você construir. tem que evoluir, você Eu tem preciso que evoluir. melhorar, né? Exato, por A exemplo. melhoria contínua e Exato. cai e vem, né? Exato. Na educação física, por exemplo, né, uma pessoa que faz academia, né, eu vi o senhor fazendo exercício, inclusive curti hoje de manhã. Eu sou atleta. Seu atleta, que é isso, pô. exatamente. Se a pessoa vai pra academia, ela tá levantando, por exemplo, um supino, que é aquele exercício de barra, e ela tá levantando 50 quilos, ela quer levantar 100, ela até pode fazer. Só que a musculatura dela não vai ter tá uma preparada. contusão muscular, Ela vai machucar. Tem que se adaptar primeiro. Exato, ela vai Preparar o músculo, né? ela vai Uma lesionar. preparação para fazer. Né? Exato. E é justamente essa preparação que é o processo que as pessoas negligenciam quando se trata de carreira, venda e sucesso. É justamente degustar o processo, viabilizando a construção de resultado de forma previsíveis. E como que faz isso? Acompanhando justamente o processo. Então, uma frase que eu aprendi e eu ouço e continuo repetindo isso para mim, para os meus vendedores, é que a vontade de se preparar, ela precisa ser maior que a vontade de vencer. Claro. Porque vencer todo mundo quer, mas nem todo mundo se prepara. Só para você ter ideia, Fagner, quanto é importante a preparação, se você já andou de avião, deve ter andado muito, quando o avião está prestes para levantar voo, antes de levantar voo, você escuta a voz do comandante. Tripulação, preparação para voar. Exato. O que a tripulação vai fazer? Ele vai ver tudo o que tiver de errado para corrigir. Correto. Então, os americanos são os maiores plantadores de batatas do mundo. Por quê? Porque eles vendem muita batata para os maiores fast food do mundo. Eles consomem milhões, mas a batata tem que ter o mesmo tamanho para quando colocar na máquina de lavar e descascar, aquelas batatas tão distorcidas, ela joga fora. Então, eles levam 7 anos preparando a terra para plantar batata. No Brasil, as pessoas querem as coisas muito prontas, que é muito self-service, é muito coisa, não é de miojo, pô. Então, uma pergunta boa aqui, por exemplo, você que vendedor nasce pronto ou ele é formado através de método? Por exemplo, eu criei um método João Ribeiro de venda. Eu sempre digo, quem pergunta vende, quem responde compra e quem vende não depende. Quem pergunta vende, quem responde compra. Quem vende não depende. Ótimo. É que a maioria dos vendedores, eles querem vender e já querem chegar com todas as respostas prontas. Exato. Ele não pode vir com as respostas prontas. Ele tem que vir com as perguntas certas. Porque a pergunta certa leva a resposta. Correto. Entendeu? Então, quem pergunta, vende. Quem responde, compra. Quem vende, não depende. Então, me fala um pouco, o vendedor nasce pronto ou ele é formado, como qualquer outra profissão do mundo? Assim como não nasce médicos, não se nasce arquiteto, não se nasce engenheiro, não se nasce professor de educação física. Tudo é uma questão de educação. Educar, de dentro para fora. Eu vou precisar me educar, senão eu não vou chegar lá nunca. Exatamente. Então, essa história de vendedor, nasce vendedor, dom, é tudo papo furado. Bom, eu acredito muito na formação. Eu acredito que sim, as pessoas É a elas base nascem, de elas tudo, né? nascem com uma certa aptidão, elas nascem com um certo dom, mas aquilo precisa ser treinado. Hoje uma comparação muito prática, por exemplo, é você pegar o Messi e você pegar o Cristiano Ronaldo. Quem mais treina, quem é mais fominha de treinamento. O cara tá com mais de 40 anos e ele se nega a se aposentar. Corpo de 20. Veja o Ronaldo, o nosso Ronaldo. O fenômeno. Tá com 150 quilos, quer dizer, Então, nunca exatamente. Então, assim, a questão de treinamento, a questão de carreira, tudo é treinável, tudo é treinamento. Nós fomos treinados, né? Muitos educadores falam que que o filho não se educa, se treina. Então, nós somos seres treinados. Então, quando se trata de venda, é justamente a repetição. Como eu disse anteriormente, nós mudamos o nosso comportamento, consequentemente, os nossos resultados, com forte impacto emocional ou com repetição. E a repetição, justamente, é o adquirir a expansão de consciência, é o adquirir conhecimento, e repetir isso gradativamente para que se construa a excelência justamente nesse atendimento na construção do resultado. E, mano, você responde todas as perguntas. Cara, meu, diferença de um amador para um profissional. Porque no esporte, por exemplo, tem a diferença do Cristiano Ronaldo, Correto. ou o Messi, ou mesmo o Neymar, que ganham bilhões, ganham assim, tipo, coisa de 100 milhões por ano, sei lá quanto. Agora tem um jogador aí, tal de Vili, tal não, ele é um grande campeão, o Vili, né? Agora tá namorando a ex-mulher, filho lá, que ele fez um contrato de 1 bilhão. 1 bilhão. Fantástico. Isso não é qualquer um, né? Fantástico. Só que esse do Vili, Cristiano Ronaldo, Neymar, para um amador que joga na base do Guarulhos lá. Qual é a diferença de um profissional para um amador? Olha, nas vendas, inclusive. Estou dizendo nas vendas. Nas agora. vendas. Como é que a gente sabe que o cara é profissional e quando é um amador?
Eu digo, a principal evidência, né, que se mostra na diferença de ambos o público, né, seja o profissional ou o amador, eu digo que é a dedicação e a constância dessa dedicação. A dedicação em querer aprender, a dedicação em executar, a dedicação em treinar, e justamente essa dedicação de forma constante vai se trazer uma excelência transformando uma pessoa profissional. Por exemplo, eu tô 1 ano sem jogar bola. Sempre gostei de bater uma bolinha. Então, se eu for jogar hoje, eu vou juntar um grupo de amigos e a gente vai alugar uma quadra. Logo, nós somos amadores. Você vai jogar Cristiano Ronaldo, começa e não dá. Exatamente. Agora, ou seja, qual que é a rotina deles? A rotina deles é uma rotina de excelência, a rotina deles é uma rotina de alta performance. Que hora eles acordam? Qual que é o horário de alimentação? Qual que é o horário de descanso? Disciplina. Eles têm disciplina. Eles têm uma disciplina. Eles têm tonelada de disciplina na verdade, né? Exatamente. E eles seguem ao pé da letra aquilo que ele determinou, né? Exatamente. Se eu vou treinar 8 horas por dia, ele vai. É igual aquele nadador Michael Phelps. Não sei se vocês vão falar dele. Correto, claro. Ele ganhou 24 medalhas. Fantástico. Ele treinava de domingo a domingo. Ele descobriu que se ele treinasse todos os domingos, ele tinha 52 dias a mais do que qualquer outro concorrente. Não dá para competir com ele. Com quem era que ele competia? A única pessoa com quem podia competir com ele era ele mesmo com ele mesmo. Porque ele mesmo quebrava o recorde dele, depois o recorde dele, depois provavelmente alguns recordes daquele cara lá vai demorar acho que 10, 20, 30 anos. Sim. Até porque vai demorar a ter gente com a mesma fome. Com a mesma treinar de domingo a domingo vai ser difícil. Exatamente. Uma frase que eu costumo dizer muito em cima disso, seu João, é o seguinte: se nós vencermos a nós mesmos, a gente não perde pra ninguém. Porque a concorrência ela sempre vai ser interna. Ela vai ser com o despertador, ela vai ser com o cansaço, ela vai ser com a preguiça, ela vai ser com a procrastinação. Então, se nós vencermos as nossas batalhas mentais e físicas, que são batalhas internas, a concorrência, quem tá do lado, ela não vai ter a mesma aptidão. Como se eu disse, o Michael Phelps dificilmente vão bater os recordes dele. Porque não se tem a mesma fome. E a fome, ela é transformada em execução, e execução de forma constante. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz para ter os resultados que hoje eu tenho, por exemplo, no mercado imobiliário, e claro, eu costumo dizer que eu estou aprendendo e vou continuar, você é um eterno aprendiz, né? A construção de resultados no mercado hoje, num cargo como diretor de vendas, tendo uma equipe de mais de 100 pessoas, tendo gestores líderes, é justamente passar para o time a descoberta da fome interior que cada um tem. Eles entendendo essa motivação, não como estado de espírito, mas a motivação que é um motivo que gera ação. Como diz o Mário Sérgio Cortella, porque nós fazemos o que nós fazemos. Porque o seu João faz o que faz. Porque o gladiador, o Fagner George, gladiador no mercado imobiliário, faz o que faz. Quando eu tenho essa consciência, que é a expansão da consciência, daquilo que eu estou buscando, e eu tenho a fome da execução e de forma constante, a gente sai do amadorismo e a gente começa a buscar o profissionalismo. E aí vem os grandes resultados. Aí vem-se a alta performance, já que a alta performance é um resultado além da curva. Porque se buscar no dicionário, performance é resultado e desempenho. Toda execução, toda ação, ela gera um resultado. Aquilo é uma performance. Posso ter uma performance considerável, posso ter uma baixa performance. Mas a alta performance é ter atitudes fora da média. Logo, de forma constante, o profissionalismo e os resultados eles são acima da média. Eu sempre digo, quem tem um bom porquê, descobre o como. Exato. E o como leva ao quê? Exato. O que eu quero pra mim, eu quero pra você. E o que eu quero pra mim? Eu quero aviões. Se o velho da van tem 3 ou 4, por que o João não pode ter 5? Exato. Se o velho da van construir um prédio de 150, por que o João não pode construir? Quer dizer, eu sempre digo, como, o porquê fazer algo significa tudo na vida e nos negócios. É o como. Eu percebi que você não tem dificuldade nenhuma de comunicação. Que você, quando faz a pergunta, você está tão preparado para a resposta que o seu subconsciente prepara e aí sai as palavras, flui com naturalidade. Você não pensa para responder, você não tem dificuldade de conversar, de se comunicar. Com certeza você deve ter o hábito da leitura, acho que você gosta de ler muito. Gosto. Na verdade é o seguinte, eu tive... Na época de escola, eu era, até por não ter incentivo, né? Minha família não era uma família empreendedora, não era uma família culta, não era uma família simples, né? Não de humildade, né? Mas uma família de simplicidade. Eu fui buscar aqueles livros que tinha desenho. Por exemplo, tem que ter um livro na escola. O livro tinha 100 páginas. Se tivesse 50 desenhos, eu falei, já acabei o livro, né? Então, assim, eu não tinha esse hábito. Quando a venda direta entrou na minha vida, eu entrei na venda direta, aí começou... Porque eu descobri que eu não era a pessoa para construir o resultado que eu queria ter. Logo, eu precisava ser uma pessoa diferente, fazer o que precisava fazer para construir esse resultado. Diferente para ser diferente. Exato. E aí eu comecei a incluir a leitura como hábito na minha vida. Eu li 50 livros em 4 anos, uma média de, no primeiro ano, 2 livros por mês. O brasileiro lê um por ano quando lê. Exato. A média do brasileiro é de 1 a 2 livros, né? Então eu descobri que eu precisava fazer algo diferente do que as pessoas não estavam fazendo, e só as pessoas acima da média estavam fazendo. Então eu falei, eu preciso fazer isso. Eu li 50 livros em 4 anos.
aí eu tive um momento de ruptura, onde eu tive que tomar uma decisão. Depois de ler O Poder da Ação do Paulo Vieira pela primeira vez, eu entendi que a humanidade ela estava se criando uma overdose pelo excesso de informação. Ou seja, qual que é a diferença de informação, conhecimento e sabedoria? A informação ou seja, tá acesso a todo mundo. Ou seja, se a gente digitar no Google, o chat GPT tem chega tudo. a partir de um dedo, né? Exato. Ou seja, a informação tá acesso a todo mundo. O conhecimento é a informação empacotada numa metodologia, como por exemplo o método João Ribeiro de Vendas. A minha metodologia, que é a metodologia Voa, que vai vir no livro Empreender 2, onde eu falo de visualização, orientação e ação, né, que é a transformação, uma metodologia simples para a construção de um resultado. Então, a informação está acessível a todos. Conhecimento é a informação empacotada numa metodologia. E a sabedoria é a aplicabilidade. Ou seja, é a execução, é a prática daquilo que você aprendeu, que você conhece e você executa. Então, quando você fala das respostas, é justamente aquilo que a gente viveu. Por isso que vem de uma forma natural, né? Então, ou seja, essa naturalidade, ela é transpassada naquilo que a gente viveu, né? Então, assim, o dia a dia do vendedor, o dia a dia do empreendedor é justamente a busca pela evolução. E a busca dessa evolução, quando eu li 50 livros, eu dei um basta. Eu tive que ler o livro pela segunda vez, o Paulo Vieira, O Poder da Ação, e eu falei assim, não é o conhecimento mais, agora é a sabedoria. A informação, ela estava acessível, eu peguei, adquiri o conhecimento. A informação tem até demais. A informação tem até demais, se cria uma overdose, né? 50 mil, enquanto cai uma folha de papel daqui, 1 trilhão de informações já foi pelo mundo inteiro. Exatamente. Agora, o que você faz com aquilo que chega, você transformar Correto. a informação em conhecimento aplicado, Exato. é outra história. Exatamente. Porque o conhecimento aplicado é um produto que você é o sumo do produto. Exato. E a sabedoria é maior ainda que vem de Deus. Vem através da Bíblia, dos princípios bíblicos. Se você pegar a Bíblia como um livro mais importante escrito na Terra, que a cada 2 segundos uma Bíblia é vendida, então você vai ver que na Bíblia ele te ensina comportamento, com quem conviver, o que fazer, como acordar, ser grato, ser humilde, não roubar, não matar, não mentir. A Bíblia ensina tudo que você não pode fazer. Exato. Agora você segue a Bíblia se você quiser. Agora você não tem que cuidar. Então é o seguinte, qual a diferença entre tentar vender e realmente vender, e viver de venda? Porque tem pessoas que só tentam, mas ele não consegue viver de venda, porque ele vende um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Ele não tem assim uma consistência, uma constância. Ele não tem ele não faz com que o cliente, por exemplo, eu sempre falo para a pessoa, faça uma carteira de 50 clientes que nunca mais na vida você terá problemas financeiros. Principalmente se você pegar mais dica. Você não peça dica, você pegue. Quem pede é mendigo, quem pede é quem tem poder. Você não tem que pedir, tem que pegar. Me dá aí seu celular. Deixa eu ver quantos números você tem no seu Instagram. Vamos ver quantos números que você conhece que pode comprar meu produto, que pode adquirir meu produto. Eu vou dar um prêmio, se 10 de um cliente comprar aqui, eu vou dar 20% que eu vendi, ou 10%. Ou então, quer dizer, pegar é diferente de pedir, não é? Correto. Tem pessoas que pedem. Correto. Se a gente falar assim, olha, seu João, tenta pegar essa caneca aqui. O tentar, ele não existe. O que acontece é o seguinte, pela falta de motivação correta, não o estado de espírito em si, mas a falta do porquê, né, ou do porquê de fazer algo, faz as pessoas serem muito rasas em suas ações. Começar algo e não acabar. Por exemplo, o brasileiro, ele é ótima iniciativa, mas ele é péssimo e acaba de né? Começa um monte de... E tem pessoas que têm um monte de ideias. E quando você, não sei se você conhece algum amigo seu, conhecido seu, que você encontra com ele e fala assim, olha, Fagner, tô com umas ideias aí, pelo amor de Deus. Foi mais daí. Quando vai colocar em prática? Tô esperando ver se o governo muda. Exato. Se esse governo mudar, eu vou botar em prática. Eu falo, não, é que minha filha tá para nascer, minha mulher tá para ser mãe agora. Eu tô esperando meu filho nascer, mas quando o meu menino nascer, eu vou começar. Ou então eu tô pensando em mudar de São Paulo. Tô pensando em mudar lá para Camboriú. Porque lá é uma cidade bonita pra caramba. Eu apliquei essa minha ideia lá. E aqui em São Paulo, não sei, não acredito que aqui dê certo. Mas quando eu mudar pra lá, aí você encontra com ele depois de um ano. E aí, pronto, como é que deu as ideias? Olha, ainda eu tô com aquela ideia, rapaz. Não deu pra aplicar, mas não saiu da minha memória. Tem pessoas que é chicos de ideias e pobre de realizações. Parece político. Promete picanha, promete emprego, promete fábrica, promete melhoria, promete que vai acabar com a fome, promete que vai... Você conhece alguma pessoa assim que promete que vai acabar, que o Brasil vai se tornar um céu, vai se tornar uma Suíça? E ainda tem gente que vota, né? Porque acredita, porque político bom é aquele que mente bem, né? Aquele que quer bastante narrativas, vai mentir bastante. Porque o político que não mente não tem futuro no nosso país. Esse é, infelizmente, ser preso. Agora, político que mente muito, nossa,
Eles são reconhecidos. Então, o político normalmente bom é aquele que é rico de promessas e pobre de realizações. Aquele que promete muita coisa na época e depois, na hora de realizar, você não vê nada. Você conhece algum? Você lembra de alguém assim, na sua memória? Sim, não vamos falar nomes aqui. Exatamente. Nós não estamos falando de política, você está nervoso da raiva, pode estar no coração aí. Exato. Vai que a gente começa a suar frio aqui, né? Pode suar frio. Seu João, é o seguinte, quando se trata de resultado, e depois dessa fome da leitura, justamente de me tornar aquela pessoa que eu ainda não era para construir o resultado que eu queria construir, eu encontrei o livro também, além do Paulo Vieira, O Poder da Ação, que me fez, depois de 50 livros, ficar 4 anos sem leitura. Eu fiquei 4 anos proposital, sem terminar um livro. Você leu Pai Rico, Pai Pobre? Li Pai Rico, Pai Pobre 2 vezes. Quando tem aquele lá, Quem Mexeu no Meu Queijo? Não, Quem Mexeu no Meu Queijo, não, ainda não, mas é um livro... Eu ouvi falar muito bem dele. Você lê ele em 1 hora. Ele só tem 72 páginas. Ele morreu, o autor, mas aquele livro tem uma mensagem dentro daquele livro que você não tem ideia o poder que ele carrega na mensagem daquele livrinho fininho que você lê em 1 hora brincando 1 hora. E é barato, viu? Que legal. Esse livro hoje pela internet está muito... Na verdade, livro é barato, né, seu João? Imagina o seguinte... Eu já investi em 3.500 livros. Eu já li 3.500 livros. Fantástico. Imagina o Eu leio 4 livros simultâneos. Fantástico. Porque eu não leio livro só por ler. Eu leio livro para extrair a essência que o autor colocou lá dentro. Ótimo. Então, quando eu leio um livro, eu vou dizer ele todinho, vou farei todinho, escrever tudo, porque o livro é meu, faço o que eu quero com ele, escrevo nas capas, pinto ele, bababá, e depois eu memorizo aquilo, eu ponho aquilo dentro de mim, e eu carrego comigo os 3.000 livros que eu li. Ótimo. Então, se você ligar na minha casa, o telefone é errado, antigamente era meia hora para explicar, porque eu não deixava você parar. Você viu que hoje aqui eu fui proibido de falar, só para você falar. É que é muita bagagem, né? Eu espero que eu esteja deixando você falar, né? Então, existe algum padrão de mentalidade que você vê em vendedores que realmente prosperam, enriquecem, se tornam imensamente ricos, por exemplo. E se você fosse citar, você tem alguém que você admira no Brasil, que você considera que ele é um grande vendedor, ou era um grande vendedor, ou olha, algum livro, eu já vi que você gostou muito do Poder da Ação, do Paulo Vieira, eu já li vários, ele tem vários, Poder da Ação, tem vários, tem muito livro. Se você falar assim, João, qual o melhor livro que você leu na vida, depois da Bíblia? Eu falei, foi o primeiro que eu li depois da Bíblia. Pense e enriqueça do Napoleão Hill. Li também. Que era A Lei do Triunfo. Sim. Isso aí foi. E então fala um pouco, por exemplo, se existe algum padrão de mentalidade. Existe você sim, vê vendedores que realmente prosperam. Porque você vê quando um vendedor é próspero. Quando eu vi você, eu já vi que você está próspero. Vi pela sua roupa, pelo seu sapato, pela tua... Eu vi que você está cuidado. Isso custa dinheiro. Se manter elegante, bonito, não está ganhando. Esse jovem aqui tá bem. Esse jovem aqui tem alguns dígitos na conta dele. Esse jovem aqui tem um bom carro, ele mora bem, ele come bem, as filhas estão estudando em bom colégio, eu não sei se a esposa dele precisa trabalhar, ou trabalha com eles também. Quer dizer, eu percebi isso no Fagner Jorge. Não estou enganado. Não. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala... Você entendeu bem a resposta? Entendi. O padrão de mentalidade. Existe um padrão de mentalidade. Existe algum padrão de mentalidade que você vê em vendedores que realmente prosperam. Ele falou, não, vendedor, meia boca, que vende lá, melancia na porta do estado. Não tenho nada contra quem vende melancia na porta, ou vende sufrê no farol. Não tenho nada a ver com isso, que eles ganham uns 3, 4 contos por mês. Mas não vão ficar milionários. Não vão. Milionário é quem ganha acima de 80 mil por mês. Exato. Eles não vão ganhar 80 mil vendendo sufrê no farol. Exato. Até porque na mesma escassez de tempo que o CLT tem, a escassez de tempo desse vendedor, ele também, né? Ele pode ter um resultado. Se vender suprimento, ele ganha, viu? Exatamente. Nós vemos pessoa que ganhou 8 mil no mês seguinte ganhou 54. Excelente. Nós estamos de 8 para 54. Excelente. Já está na faixa aí de 5% talvez da população brasileira. É uma faixa salarial, uma faixa de rendimento dessa é 5%, né? Então, assim, existe... Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui. Você foi passando, se alguém fala que nós estamos aqui há meia hora, ninguém está falando. Os nossos staff aqui desapareceram, não estamos falando aqui, né? A moça que faz a programação foi embora, desapareceu, né? Estamos à vontade. Pode ir. Pelo que eu vi, eles falaram que ainda a gente se deixar, nós ficamos o dia inteiro. Exatamente. 2 vendedores, quando se encontram. Aqui que não vai faltar papo, pô. Não vai faltar papo, né? Vamos costurar aqui até... Exatamente. Não vai. Haja café e água, exatamente. João, na verdade, o padrão mental, eu costumo dizer que o padrão mental, ele define o resultado final.
Quando a pessoa ela quer mudar os resultados, e eu aprendi no livro Os Segredos da Mente Milionária, e esse livro é maravilhoso. recentemente eu li pela terceira vez. Esse Ele eu li umas fantástico. 4 vezes. Exato. Eu li recentemente pela terceira vez. Na verdade é o seguinte, o padrão mental ele define o resultado final. Eu quero mudar os meus resultados, nunca vai ser só a ferramenta. Às vezes as pessoas mudam de emprego, mudam de negócio, muda de ferramenta, muda de Vai com a casa, mesma cabeça. muda de cidade, Mesmo mas pensamento. vai com a mesma cabeça. Não muda nada. Uma vez num podcast a pessoa falou assim, um amigo falou pro outro, cara, tô pensando em mudar de cidade. Tem que ser igual o camaleão, né? Exato. Não é igual Tem ser que se borboleta. adaptar, tem Vai que se sair de adaptar. borboleta pra camaleão. A borboleta era uma largata. De repente ela virou uma borboleta, mas vai voar daqui um dia morreu. Exato. E o camaleão não. De Exato. acordo com o ambiente que ele está, ele vai mudando. Então Ele nós temos que ser não borboleta, mas camaleão, né? Seres adaptáveis, né? Exatamente, né? Não é o mais forte, né? Não é assim que se diz, né? não. Não é o mais forte, é Não o mais... sobrevive, é o mais capaz. de É o mais, sobreviver. exatamente, é o que mais se adapta. Te diga as baratas que estão aqui há 500 milhões de anos e nenhuma bomba atômica matar elas. Né? Exatamente, Se exatamente. tiver uma guerra atômica, só vai sobreviver as baratas. E é difícil matar essas E os benditas. robôs, né? Exatamente. Vai ficar um Então, muito assim, barato de robô. quando eu digo que o padrão mental ele define o resultado final, é justamente o que antecede os resultados. A maioria das pessoas, quando busca um resultado, ela tá buscando o próximo emprego, a próxima ferramenta, ou o próximo relacionamento, ou o próximo isso, ou a próxima cidade. Na verdade, não é a ferramenta. A ferramenta, ela contribui para a construção do resultado. Quer conforto, Sim, segurança. só que ela tá pensando que é a ferramenta que vai se levar ao resultado. Não, é a mentalidade. É É o padrão. errado não dá certo. Exatamente, exatamente. Ou seja, a mesma coisa uma faca. Uma faca ela pode ser usada para cortar o queijo ou para ferir alguém. Um carro para transportar Ou o pessoas. próprio dinheiro em si. O próprio Usar pra dinheiro. várias coisas. Exatamente, para o bem e para o mal. Então, o padrão mental define o resultado final quando as pessoas entendem que o que antecede o resultado é justamente o padrão mental. No livro Segredos da Mente Milionária, ele fala de 5 pilares importantíssimos. Você quer mudar os seus resultados? Você muda primeiro as suas ações. Então, a gente precisa melhorar a qualidade das nossas atitudes, nossas ações, né? As sementes que nós estamos plantando. Que ações geram resultado. Que ações geram resultado. Mas eu quero mudar as minhas ações, eu preciso mudar a minha forma de sentir. Qual que é o sentimento que eu tenho perante a ferramenta que eu estou utilizando, certo? Eu quero mudar a minha forma de sentir, eu primeiro mudo meus pensamentos. Qual que é a qualidade dos meus pensamentos? E como que se eu mudo a alimentação do meu corpo, ou seja, cuidando bem, suplementando, como que eu mudo a minha mentalidade com programação? O ambiente que eu vivo, as músicas que eu escuto, o que eu estou ouvindo, certo? E as influências à minha volta. Isso vai definir o padrão mental de uma pessoa bem-sucedida, porque ela seleciona... É uma soma de várias, não é uma coisa Não, só. existe uma variáveis, É o mas que quebra uma empresa, não é a única coisa que quebra uma empresa, são Não. muitas são coisas. uma somatória de coisas, né? É. Por exemplo, a pessoa não vai ficar... Nós somos seres emocionais, não racionais, como a gente aprendeu, né? Verdade. Por exemplo, né? Nada contra e também não a favor. Mas, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela sabe que naquele... Ou no bebe primeiro... também, Ou bebe, bebe. exato. Usa droga, né? Todo vício, né? Sabe Todo que tá vício. fazendo mal pra ele, mas ele faz Exato. porque é que virou um hábito. Virou Virou uma rotina, exato, que pra ele é exatamente. normal. O cérebro entende como uma necessidade, Quando né? Ou vira um seja, hábito, é difícil de abandonar. Né? exatamente. Quando é vício, deixa, mas hábito, você Exatamente. vai sem perceber. Precisa mudar esses hábitos. né? Novos hábitos e substituir. A qualidade dos hábitos serão um reflexo da qualidade dos Agora, resultados. uma coisa que eu penso assim, que é o seguinte, nós não somos nossos pensamentos, mas somos aquilo que pensamos o dia inteiro. Se você, por exemplo, pensa na escassez, como é que você vai ter uma conta bancária gorda, você está pensando só em pagar É conta? reflexo, né? Ai, como é que eu vou fazer para pagar as contas amanhã? Não, não é assim. A vida é como jogar sinuca. Os grandes jogadores de sinuca, eles não estão preocupados com a jogada, essa jogada. Eles estão preocupados com a seguinte: como é que eles vão dar sinuca no oponente? Como é que eles vão criar um grau de dificuldade? Como jogar tênis. Existe uma diferença de jogar tênis na vida para jogar frescobol. O tênis, você joga a bola no lugar mais difícil para o outro não conseguir. O frescobol não é um jogo, é uma diversão. Quanto mais você facilita chegar um objeto até o outro para eles devolverem para você, melhor. E quando você termina aquela brincadeira, não sai um vencedor e um perdedor no frescobol. Os dois saem felizes. É como um casamento. Existem 2 tipos de casamento. O casamento de tênis, que um sempre dificulta a vida do outro, que é contra o outro vai, e o casamento do frescobol. O casamento do frescobol, os dois andam do mesmo lado. É como andar sobre uma linha de trem. Se você for andar andando sobre uma linha de trem sozinho, você cai. Mas se você pegar na mão do outro lado, vocês vão andar a vida inteira. Então, o casamento não pode haver competição entre o marido e mulher. Correto. Porque já existe muita competição aí fora. Se eles competirem entre eles, né, não dá. Eu até cheguei a pensar em escrever um livro seguinte: casais trabalhando juntos enriquece. Boa. Não é inteligente, é junto, porque trabalhar inteligente às vezes é inteligente, Fantástico. mas separam. O William Bonner e Fátima Bernardo separaram. Eles ganhavam 7, 8 milhões na Rede Globo, os dois. Sim. No momento separou, entendeu? Então, o que os estrangeiros fazem no Brasil? Seja
coreano, seja português, seja espanhol, seja alemão, vão trabalhar juntinho, marido e mulher. Exato. E o brasileiro acha, não, se eu botar minha mulher para trabalhar, vai me perturbar, vai me encher o saco. Realmente, trabalhar com mulher, ser sócio de mulher, não é fácil, porque eu sei que eu sou sócio, minha esposa é minha sócia, é vice-presidente. Não é fácil. Não é fácil. Porque se eu falar que a grama é verde, ela vai falar que a grama é azul. Então, quer dizer, ela vai ser sempre ao contrário. Tudo bem, ela me apoia. Depois de muitas discussões acaloradas, quando ela viu que eu não desisti medo de jeito nenhum, aí eu também não sou fácil, assim como tem hora que eu não acho uma convivência fácil a dois, porque eu não posso anular a vontade dela, porque nós vivemos num país livre, graças a Deus, apesar de tudo isso, onde aqui as mulheres têm os direitos dos homens, não só o direito de votar, mas de opinar, de entrar na política, fazer o que quiser. Não é como países que a mulher não tem direito de usar roupa que ela veste, não tem de falar, não tem de nada, não tem de escolher com quem vai casar, porque tem países que a mulher são menos valorizadas, tem um camelo do que uma vaca, e tem esse país. E ainda querem que esse país continue com esse regime. É uma coisa absurda. Esse país não deveria existir mais. É como nós estamos em pleno 2026 e ainda existe lugar que vende mulher como escrava. Como é que vai permitir que isso? Então a escravidão não acabou? Como é que se permite? A gente mudou um assunto, mas voltando para o assunto de venda. É muita bagagem. Você vê uma profissão mais bem paga do que vendas? Porque eu não consigo imaginar uma profissão mais bem paga do que, por exemplo, você vendeu um imóvel de 10 milhões. Possível isso, mas quanto que um corretor de imóvel, mesmo que ele não seja dono da imobiliária, ele trabalha seu negócio e não em seu negócio. Em seu negócio é o dono da imobiliária, o dono da incorporadora. Ele empreende. E você, por exemplo, você não trabalha. Você trabalha seu negócio, mas não em seu negócio. Você não é dono da incorporadora. Exato. Mas isso não evita de você ganhar um bom dinheiro mesmo. Como é que você vê isso aí, por exemplo? Da pessoa que trabalha seu negócio em vez de em seu negócio. E você conhece alguma profissão mais bem pagas do que venda? Porque um imóvel de 10 milhões, o corretor ganha por baixo aí 300 pau, né? É isso mesmo? Ganha bem. Na verdade, é 3% que ganha sobre a venda de imóvel hoje? Mas... Depende do mercado, né? O mercado imobiliário ele é muito amplo, ou seja, quando se trata de lançamento, por exemplo, a média é 2,5%, depende muito do... 2,5% de um imóvel de 10, 250 mil. Sim. Pô, se o cara ganha 250 mil no imóvel, às vezes ele vende um a cada 6 meses, são meio milhão por ano. Vida. E talvez pouquíssimas ferramentas proporcionariam isso para eles, né? Para uma pessoa ganhar no CLT por ano... Não. Tem que por meio, meu Deus do céu. Tem que ser um diretor de uma grande multinacional, né? Ou seja, tem que ter um cargo altíssimo para chegar a um faturamento desse, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não vejo, na verdade não existe, não que eu não veja, não existe um caminho que traga tanta prosperidade quanto vendas. Porque na raiz todo mundo é vendedor. O médico, se ele não for vendedor, ele quebra. O advogado, se ele não for... dentista, né? O dentista, se ele não for vendedor, ele quebra. O advogado, se ele não for vendedor... O marceneiro, ele quebra. O mecânico, o funileiro, o pedreiro, não interessa. Tudo que você faz, você vende produto. Tudo é venda. Ou você vende... Ou você vende produto ou serviço, ou você vende assim, a imagem. Mesmo um ator ou um jogo de futebol é venda. É venda. Você imaginou quanto paga para colocar na camisa do Messi, do Cristiano Ronaldo? Ou então ele tem 800 milhões de seguidores. Quanto paga fazer um comercial no Instagram do Cristiano Ronaldo? É mais caro do que muito mais. Muito mais. Então você acha que o mundo, todo mundo é vendedor. Tudo é venda. Tudo é venda. Ou ele vende produto, ou serviço, ou vende sua arte. Alguma coisa. Mas qual é o principal produto que o vendedor vende? Porque esse tem que ser o mais importante de tudo. Ele mesmo. Costumo dizer que antes do produto... Porque se você não conseguir vender você como produto, ninguém compra. Exatamente. Quando a pessoa não compra o seu produto, não é que ele não acreditou no seu produto. Não acreditou em você. Exatamente. Estamos acabando nosso tempo agora, né? Agora, essa 1 hora e pouco aqui a gente passou, nem faz. Passou rápido. Eu quero que você me dê umas dicas para quem não joga assim como você, de 25 anos, ou de 18 anos, ou mesmo pessoa que tem 20 e poucos anos, como você começou vendendo picolé com 7 anos. Você acha errado, por exemplo, um jovem começar a trabalhar com 14, 15, 16 anos? Porque no Brasil, parece que trabalhar no Brasil é meio crime, né? E o bom é depender do governo, né? Ficar escravo deles. Então, o que acontece? O que conselho você dá para que uma pessoa que pretende crescer na vida, você orienta ele já a estudar, fazer faculdade, ou realmente se tornar especialista em vendas? Tá bom. Bom, respondendo a sua pergunta, eu não acho errado, isso pode ser polêmico, mas eu não acho errado, até porque eu comecei muito cedo. O homem que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje,
ele é muito fruto daquelas atitudes que a minha mãe permitiu que eu tivesse, ou seja, eu não digo a criança... exato, eu não digo a mesma trajetória que eu tive de começar com vendas desde os 7 anos, né? Mas, por exemplo, 14 anos, 15, 16, uma adolescência, isso é necessário, até pela formação do caráter, pela formação do homem, do ser humano, da mulher, que precisa ter essa construção para a construção de um resultado lá na frente, senão não dá valor, né? E a frase, né, para que a gente possa estar encerrando aqui, é uma frase que eu sempre repeti ela para mim e eu repito muito nos meus treinamentos e palestras, né? Como eu disse, eu estou na mentoria pela Buzz, pela editora Buzz, mês que vem vai ter o lançamento do livro Empreender 2, ali na Paulista, na editora Buzz, né? Me acompanhe nas redes sociais, que é @ogladiador1, ou seja, gladiador Fagner George, ou gladiador, né? Ou seja, gladiador, ou seja, termina com dor, gladia a dor, ou seja, o gladiador, o lutador, o vencedor, o conquistador. Na nossa vida, a gente sempre vai estar lidando com as dores do dia a dia. Seja a dor de um relacionamento, seja a dor da vida, seja a dor de uma conta, seja a dor de um trabalho, nós sempre estamos lidando com a dor. Ou seja, não precisa nem pode negligenciar a dor, porque ela vai continuar existindo. Mas batalhar ela, lidar com ela, ou seja, e se tornar mais forte do que ela é o caminho para construir esse resultado. E a frase que eu sempre falo para mim, e vou repetir ela, talvez durante toda a minha vida, é nós, e falei ontem na live de ontem, fiz uma live ontem entrevistando uma empresária, nós podemos, seu João, muito mais do que nós achamos que nós podemos. O ser humano, ele se limita justamente por conta da mentalidade que ela está escassa. Quando há uma expansão, vamos falar expansão de novo, quando há uma expansão de mentalidade, ela entende que ela pode muito mais do que ela achava que ela podia. Então acredite, você pode muito mais do que você acha que você pode. Bem, olha, foi muito bom ouvir você aqui. Foi um jovem com 35 anos de idade, começou nas vendas aos 7 anos, praticamente era uma criança, porque 7 anos é uma criança. até anjinho ainda, se morrer vai para o céu. E você começou vendendo picolé quando você tinha 7 anos de idade, começou a aprender a contar dinheiro, que tinha que passar troco, Sim. e começou a viver a realidade da vida, a realidade, que só se come, se come se trabalhar, se não trabalhar não vai comer. Então, quer dizer, não existe, para você, nunca houve refeições grátis. Toda vez que você entrou no restaurante, você tinha dinheiro para pagar a conta. Eu digo para você que está me ouvindo, que nunca houve tantas oportunidades no mundo, no Brasil, como existe agora. Mas a oportunidade é quando encontra alguém preparado, que a oportunidade surge, a sorte vindo. Sorte, para mim, é um fator desprezível. E até para você ganhar na loteria, você tem que jogar. Então, a vida é um jogo, só que um jogo que não tem empate. Ou você é um perdedor, ou você é um vencedor. Ou você é um não realizador, ou você é um realizador. E eu me considero um realizador. Porque eu, apesar de vir para São Paulo com 10 anos de idade, vim na boleta de um caminhão, contei isso no Jô Soares, se quiser me ver lá, e o YouTube, né, procurando o Jô Soares e o João Ribeiro. Cheguei aqui doente, magro, meu pai chorou quando me viu. 3 dias depois eu estava vindo amendoim dentro de um ônibus, 45 estações ali na Vila Isabel, e até os 30 anos fiz de tudo na vida para ganhar dinheiro. Fui até para Serra Pelada, comprei um barranco, o barranco caiu, voltei mais perto que eu fui, mas aos 30 anos eu era milionário. Aos 30 anos eu comprei uma casa de $200 mil à vista. Eu comprei à vista. Então, conheci 47 países, pude dar casa para minhas filhas em Orlando, e li mais de 3.500 livros e escrevi 8 livros. Inclusive, lancei um livro no Jô Soares. Então, se você quiser conhecer o método João Ribeiro, nós temos cursos online, temos curso presencial aqui na nossa série. Foi uma honra receber aqui o Fagner Jorge, um jovem de 35 anos, uma bagagem, com conhecimento. Valeu muito a pena você ter ficado até o final para ouvir e ver esse podcast. Nós aqui vamos ter outros convidados. Ele provavelmente vou convidar mais uma vez. Foi muito pouco, ele falou aqui em 1 hora e pouquinho. E vamos ter esse podcast aqui para que vocês levem o conhecimento toda. Conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço e não acaba nunca. E dito na Bíblia, aquele que despreza o conhecimento e a sabedoria é um tolo. E o conhecimento é um fator libertador. E a sabedoria te leva a lugares que você jamais imaginou que você conseguiria. Eu era pobre, ignorante, analfabeto, falava mal, comia mal e vestia mal. Nenhuma dessas doenças eu tenho. Não sou pobre, não sou analfabeto, já escrevi 8 livros. Eu não sou ignorante, até porque eu falo 3 idiomas.
Português caipira é rápido. E estou sempre bem arrumado. Um beijo no coração. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Desejo toda sorte de bênçãos para você que está me vendo e me ouvindo agora. E diga sempre, todos os dias quando acordar, isso tenho capacidade demais para estar nessa situação. Tenho capacidade demais para estar nessa situação. Tenho capacidade demais para estar nessa situação. Aí você sai da situação, vai para outro patamar. É lá que eu quero encontrar com você. Lá no topo. Lá tem espaço para você. Vem fazer parte da Nemos Way. Só entrar. Nemos Way pode ser. Vou fazer parte do método do negócio aqui, João Ribeiro. Beijo no coração. Beijo no João da Nemos Way.